J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Nova tabela de fretes feita pelo governo não é aceita por caminhoneiros. Aumento da inflação chega a 0,4% em maio e começa a atingir o bolso do brasileiro. Receita libera consulta a primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2018. Santo André inova e traz internet ao Parque Celso Daniel. Vacina da febre amarela não alcança índice desejado e caso preocupa. E confira também todas as informações sobre as equipes paulistas em nossa coluna esportiva. Sexta-feira, 8 de junho de 2018, outono brasileiro. Está no ar o J mais ABC. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do J mais ABC. Olha só, com o fim da greve dos caminhoneiros, que registrou uma paralisação nacional, os direitos reivindicados pela categoria passaram a ser discutidos. Entenda melhor na reportagem do Renan Bandeira. A greve dos caminhoneiros paralisou todo o país. Em meio à negociação com o governo, o acordo selado modificava uma série de direitos para a categoria. Entre eles, um ajuste na tabela de valores dos fretes. Na noite da última quinta-feira, o Ministério dos Transportes informou que a nova tabela de preços mínimos dos fretes, publicada ainda na tarde de ontem, será anulada, porque não foi aceita pelos caminhoneiros. Segundo o ministro dos Transportes, Walter Casimiro, a tabela reduziria em média 20% os preços do frete. Com a recusa da categoria, volta a valer a tabela antiga. Além dos caminhoneiros, o setor privado tem se articulado para derrubar a tabela de preço mínimo no Congresso Nacional ou no Poder Judiciário. As empresas de transporte não querem pagar a conta de um expressivo aumento do custo do frete rodoviário. A ideia do Palácio do Planalto, ao publicar uma nova versão da medida na última quinta-feira, era acalmar tanto o setor produtivo quanto o setor de transporte para que uma nova medida fosse formulada com a participação de ambos em audiências públicas convocadas pela ANTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres. A estratégia, contudo, não deu certo e acabou criando uma nova crise governamental. Agora, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, e a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, passaram a estudar ações jurídicas contra a medida. A alta dos combustíveis não atingiu só os caminhoneiros, mas sim todo o povo brasileiro. É isso aí que indica o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação do país. A porcentagem de aumento chegou a 0,4% em maio, mostrando uma alta acelerada, quando comparado ao aumento de 0,22% de abril, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também conhecido como IBGE. No ano, a inflação já acumula alta de 1,33%. Segundo o IBGE, os maiores impactos no índice vieram nos preços de transportes e energia, com a gasolina respondendo sozinha por 0,15% do total da inflação no mês. Os preços da gasolina nos postos subiram em média 3,35% no mês, enquanto o diesel aumentou 6,16%. A alta da gasolina é equivalente a mais de 1/3 do percentual acrescido na inflação. Falando ainda sobre o bolso da população, vejam só, atenção, porque na manhã desta sexta-feira foi liberada a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2018. Quem sabe assim a gente diminui o rombo causado nas nossas contas, não é mesmo? Então, entenda todos os detalhes na reportagem aqui da Isabel Rufino. Foi liberada na manhã desta sexta-feira a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2018.
O lote contempla também as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Vale lembrar que o crédito bancário será feito para mais de 2.400.000 contribuintes no dia 15 deste mês, totalizando 4,8 bilhões de reais. Terão prioridade para receber a restituição idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos e com alguma deficiência física ou mental ou doença grave. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146. Por fim, a restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não resgatar nesse prazo, deverá fazer um requerimento pela internet. Muito bem. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá entrar em contato pessoalmente com qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar também para a central de atendimento para agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome em qualquer banco. Então, fique atento, tá certo? Antes da parada, vamos a uma informação. O outono chegou e trouxe com ele um clima muito seco. Além de afetar a nossa respiração, esse clima deixou o nosso estado em sinal de alerta contra o incêndio. Pensando nisso, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente lançou ontem a Operação Contra Fogo 2018. O objetivo é conscientizar a população e prevenir a incidência de incêndios na vegetação às margens das rodovias, parques e áreas de proteção ambiental. O clima seco facilita a propagação do fogo. 3 das 7 cidades aqui da região registraram 70 ocorrências de incêndio no ano passado. Quem sabe, com a união da população, não conseguimos diminuir esse índice, não é mesmo? Então, por favor, vamos colaborar. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Não se esqueça de acessar o nosso portal tvmaisabc.com.br e conferir muito mais informações. Na volta, você confere a novidade do Parque Celso Daniel em Santo André e, na coluna esportiva, os confrontos das equipes paulistas na reta final antes da Copa do Mundo. Não saia daí! Olha essa situação. Imagina, você está na praça da sua cidade e repara que não tem internet no seu celular e precisa mandar mensagem urgente para alguém. A Prefeitura de Santo André pensou nisso e o Gabriel Plaza mostra agora para a gente esse novo projeto. Confira. E hoje aqui no Parque Celso Daniel, o Duque, o prefeito Paulo Serra, inaugurou o Wi-Fi Livre Santo André. O projeto, que já foi lançado em outros 2 parques do município de Santo André, foi inaugurado na tarde de hoje, agora no Parque Celso Daniel. Para usar o Wi-Fi gratuito, você precisa de um simples cadastro. Lá na aba de cadastramento, o usuário coloca o seu e-mail, nome e sobrenome, telefone de contato e a cidade que você mora. Com isso feito, é só se conectar e usar a internet por tempo ilimitado. O prefeito ainda falou sobre o prazo de entrega das outras 11 praças e o custo de cada uma delas. Cada parque com Wi-Fi é o custo de R$20 mil, um custo muito baixo, porque é desenvolvido, toda a tecnologia é desenvolvida pela nossa equipe própria, né? Só os equipamentos mesmo que são adquiridos. E até o final do ano, 100% dos parques, os 11 parques da cidade, vão contar com Wi-Fi. Além disso, quase 3 mil pessoas já estão cadastradas no novo projeto, sendo 500 usuários constantes. O projeto tem votação online e o parque da escola tem previsão de entrega, além da nova tecnologia com Wi-Fi, uma nova iluminação para o local. Melhor que se conectar é se prevenir, não é mesmo? Mas não é isso que pensa uma parte da população brasileira. Afinal, do início do ano, onde foi iniciada a imunização até agora, não foram todos vacinados no Brasil.
Ainda falta imunizar 24% do público-alvo para atingir a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Aqui no ABC, isso não é diferente. Prorrogações das vacinas de febre amarela e também do vírus influenza são feitas constantemente devido à falta de procura da população da região pela imunização. Para reforçar a importância da proteção contra doenças diversas, inclusive da febre amarela, cujo índice de prevenção não atingiu a meta na região, foi criado o Dia Nacional da Imunização, celebrado no último sábado. Outra campanha que segue ativa entre as 7 cidades até o dia 15 é o da gripe, que atingiu apenas 70% do público-alvo. Então, por favor, quem não foi ainda, corra para uma unidade de saúde mais próxima. E agora é aquele momento para nós vermos o ABC com os olhos da população. É a hora da participação dos telespectadores aqui no J Mais ABC. Você já conhece esse quadro. Para participar é muito fácil, basta você mandar uma mensagem ou um vídeo. Aliás, faz tempo que a gente não recebe vídeo aqui, hein? Tem que ser um vídeo curto. Para o nosso WhatsApp, que é o seguinte, 972335094. Se preferir, você também pode enviar para o nosso Facebook, que é muito mais fácil, TV Mais ABC. Deixe seu nome completo e de onde está falando. E não deixe de mandar a sua foto. Vamos ver quem são os nossos participantes da noite desta sexta-feira. Acionando aqui o nosso monitor, temos 2 participações. A primeira vem de São Caetano do Sul, é o Gabriel Moraes, que mandou via WhatsApp. Vamos ver o que ele fala. Moro no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul, já faz mais de 10 anos. E nunca me senti tão inseguro em andar pela cidade como atualmente, principalmente à noite. Quando volto da faculdade e não vejo sequer uma viatura nas ruas, seja guarda municipal ou polícia militar. Inclusive, já sofri uma tentativa de assalto voltando para casa. Autoridades de São Caetano do Sul, vamos colocar segurança na rua, porque o povo precisa de educação, segurança e saúde. Sem segurança, não tem como sair de casa. E aí, como é que fica? Então, por favor, pessoal da Segurança Pública de São Caetano do Sul, vamos ficar atentos aí, a população está reclamando falta de segurança. Bandido é o que não falta na rua, está precisando pôr polícia. Gabriel, vamos tentar te ajudar e vamos ver se a gente ajuda todo mundo com esse seu pedido. Obrigado, viu, da Gabriel Moraes. A segunda participação vem de Ribeirão Pires, quem manda é o cabeludo Márcio Roberto, que mandou também via WhatsApp. Tenho 22 anos, nasci em Ribeirão Pires e moro aqui desde que me entendo por gente. Sempre tive contato com as outras regiões do ABC e também fui a passeio muitas vezes para o interior de São Paulo, mas posso dizer com certeza que nenhuma outra cidade da região é tão boa para dormir quanto essa, mesmo com as alterações climáticas ao longo do dia e com o distanciamento da cidade de outras regiões, como a cidade de São Paulo. Ainda assim, além do lema de cidade turística, Ribeirão deveria levar o título de cidade dormitório. A cidade tem uma sensação de acolhimento incomparável a qualquer outra. Desculpe, porque o clima é muito bom, é frio e pega a garganta da gente. Ô Márcio, fico feliz que você goste bastante da sua cidade. Fica o convite aí para as pessoas que querem dormir, descansar. Tá aí a dica do Márcio Roberto. Ribeirão Pires é o lugar. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado, Gabriel, que participaram. Nós deixamos aqui o espaço aberto para as empresas ou órgãos citados nas mensagens para que possam se manifestar, se defender e principalmente se justificar, se for o caso. Por favor, São Caetano do Sul, se manifeste com relação à segurança pública que estão reclamando. Então, para você que quer participar do nosso quadro, o nosso WhatsApp é 972335094 e o nosso Face TV Mais ABC. Participe, estamos aguardando a sua participação e mande por vídeo. Quero ver vídeos aqui, tá bom? Já estamos em clima de Copa, mas o Campeonato Brasileiro ainda tem rodada no final de semana. É hora de esportes aqui no J Mais ABC.
Jogos importantes marcaram essa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E quem traz mais detalhes para a gente é o Plaza Júnior, que está lá no Estúdio 4. Plaza Júnior, boa noite, tudo bem? O que você traz de novo? Boa noite, Gil. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o J+. É isso aí, a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro já começa nesse final de semana para os times paulistas. O São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense às 4 horas desse sábado, fora de casa, lá na Arena da Baixada. O Corinthians recebe o Vitória às 9 horas também do sábado. Jogo bom, o Corinthians precisando da vitória. Ceará e Palmeiras se enfrentam domingo às 4 horas. Palmeiras visita o Ceará lá no Castelão. E o Santos recebe o Internacional domingo às 7 horas da noite. Um jogo que o Santos precisa vencer, porque está mal na tabela. Falando em tabela, vamos conferir como os times paulistas entram nessa 11ª rodada do Brasileirão. Palmeiras é o paulista mais bem colocado, com 17 pontos na 3ª colocação. São Paulo também tem 17 pontos, mas está em 6º colocado. Corinthians perdeu os últimos jogos, está em 9º com 15 pontos. E o Santos em 15º com 10 pontos, lembrando que o Santos tem um jogo a menos, só que só está um pontinho acima da zona do rebaixamento. Daqui a pouco, Gil, às 8 horas tem o Esporte Mais, a gente vai falar sobre todos esses jogos. Abraço, Gil, até mais. Abraço, Plazinha, obrigado pelo recado. Então, não perca, hein? Daqui a pouquinho tem o Esporte Mais com o Roberto e o Plazinha também, levando todas as informações para vocês. Nós vamos para o nosso segundo intervalo. Não saia daí. Após o intervalo, você confere mais informações sobre a política regional. Aproveite esse tempinho para acessar a nossa página no Facebook, que é TV Mais ABC, para conferir todas as notícias aqui do ABC. O J+ volta já já. Muito bem, estamos de volta e olha só, diariamente utilizamos serviços públicos. Um dos mais utilizados e menos notados por nós é o serviço de coleta de lixo. E essa coleta tem dado o que falar aqui no ABC. Confira mais detalhes com a repórter Gabi Tricânico. De cada 100 municípios do Brasil, apenas 8 não cobram a taxa de coleta de lixo. A informação é da pesquisa Munique, divulgada pelo IBGE. Entre as cidades que não cobram taxas, 88,1% têm até 20 mil habitantes. No Grande ABC Paulista, somente Ribeirão Pires não faz a cobrança. Em meio à crise fiscal dos municípios, as empresas privadas de limpeza urbana têm enfrentado dificuldades para renegociar reajustes contratuais e pleitear o pagamento de cerca de 11,6 bilhões devidos por prefeituras em todo o país. A inadimplência bilionária ocorreu principalmente durante 2016, o último ano de gestão em muitas prefeituras. Em 2017, a maioria dos novos dirigentes regularizou os pagamentos, mas não quitou dívidas passadas, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Com base nos números expostos pelo panorama dos resíduos sólidos, a criação de uma arrecadação específica revela uma melhora na gestão de resíduos sólidos nos municípios. Vale lembrar que, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei nº 12.305/10, as capitais e municípios de regiões metropolitanas devem eliminar os lixões até o dia 31 de julho de 2018. Entretanto, meio ao cenário econômico atual, como a implementação da taxa do lixo pode impactar a população e os municípios. A taxa de limpeza pública é a quarta mais cobrada, praticada por 41,3% dos municípios. Ela é definida pelo Código Tributário Nacional como uma remuneração cobrada do contribuinte para a prestação de um serviço público divisível quanto à pessoa e determinado quanto à prestação. As prefeituras municipais cobram a taxa de coleta de lixo, também chamada de taxa de limpeza urbana, taxa do lixo ou taxa de coleta de resíduos sólidos. Para que a Prefeitura Municipal possa cobrar a taxa da coleta de lixo, é necessário primeiro que o município aprove uma lei na Câmara Municipal estabelecendo o critério. Como temos no Brasil mais de 5 mil municípios, é impossível resumir em apenas um artigo a legislação de todos eles. Em primeiro lugar, os municípios estabelecem um critério de cobrança. O critério adotado para se cobrar a taxa do lixo é o critério de posição do imóvel urbano.
Esse critério é necessário, pois não dá para se cobrar a taxa de coleta de lixo diretamente do usuário. Seria praticamente impossível calcular qual o valor gasto para que cada casa, apartamento ou edifício comercial tivesse a sua coleta de lixo realizada. Por este motivo, os municípios estabelecem um valor adicional na cobrança do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o IPTU. Esse valor é cobrado como uma porcentagem ou como uma alíquota fixa, calculada em razão do valor do imóvel para a cobrança. Assunto complicado de entender, né? Mas não tem problema não, porque a Gabi Tricânico está aqui em nossos estúdios agora para falar deste assunto e da política regional do ABC. Boa noite, Gabi. Como vai? Boa noite, Tudo que bem? saudade de Pois você. é, uma semana. E a gente só se encontra de segunda e sexta, que é o nosso encontro semanal aqui. E você sempre trazendo muita novidade. Tem esse negócio da taxa do lixo, que é até meio complicado, é difícil de entender, como você estava falando aqui para mim, né? É complicado pelo seguinte, olha, de cada 100 municípios, 8 somente não cobram a taxa do lixo. É um mal necessário, porque, gente, imagina se aquela pilha de lixo que você deixa na porta da sua casa não tiver ninguém para recolher. Como é que faz? Como é que faz? Na situação que encontram-se as prefeituras, o que não pode é ser um valor abusivo, e o aconteceu em São Caetano do Sul. Eu conversei com o Jaime Tortorello, ele que é um juiz aposentado, e existiram alguns casos no município de São Caetano. O que aconteceu, para ficar claro para vocês? Em São Caetano, a taxa do lixo era cobrada no IPTU. O SAESA, que antigamente era o DAI, Departamento de Água e Esgoto, incorporou a taxa do lixo para eles e passou a ser cobrada na taxa de água, ou seja, bitributação. E foi isso que gerou a grande confusão no município de São Caetano. Na taxa de água, o sujeito já paga a água, o esgoto e também o lixo. O lixo. Que beleza. E aí o que acontece? Não paga a taxa do lixo, você fica sem água, é cortada a água. E aí foi isso que gerou uma grande confusão no município de São Caetano do Sul. Eles não estão conseguindo resolver. População revoltada, existe um movimento para revogação desse projeto de lei, mesmo porque a forma que eles fizeram esse cálculo maluco, Dácio, olha, tem nego lá pagando 16 mil reais o quê? De taxa do lixo numa casa gigante, porque mora só uma pessoa. Isso não pode. E é isso que o juiz Jaime Tortorello explicou pra gente. Acompanhe. A prefeitura resolveu acoplar a cobrança da taxa do lixo junto com a taxa de água. E isso significa que, se o contribuinte não pagar a taxa do lixo, ele tem a água dele cortada. E uma coisa não tem nada que ver com a outra. Primeiro que a taxa do lixo é incondicional e a taxa do fornecimento da água, ele é um imposto tradicional, é um imposto previsto na legislação. Pois é, existe um movimento em São Caetano do Sul, que a gente está para informar para vocês na próxima semana, para revogar a taxa do lixo. A gente tentou contato, tentei falar com o Rodrigo Toscano, ele que é o superintendente do SAESA, não tive... Ele até chegou a marcar uma reunião comigo, acabou não acontecendo, para a gente tentar entender melhor essa situação em São Caetano do Sul, que é uma situação à parte. Já em Santo André, a taxa do lixo acontece, ela ocorre. Quem conversou comigo foi o secretário do Verde e Meio Ambiente, Donizete Pereira. O serviço de coleta é essencial, porque você imagina como ficaria a cidade se a gente não tivesse esse trabalho, né? Houve acho que uns 3 ou 4 anos atrás, os lixeiros entraram de greve e a cidade ficou um caos, né? A limpeza urbana, até porque nós produzimos muito lixo, né, Gabi? Muito lixo. Nós somos uma sociedade hoje que produz muito lixo. E a taxa, ela vinha no IPTU, ela foi tirada do IPTU e passou a ser cobrado como uma taxa de lixo mesmo. Para poder dar conta de pagar o serviço, né? De pagar o serviço da coleta, que não tem hoje como sair do IPTU. Pois é, em Santo André não tem nenhum problema, a população entendeu que é necessário essa cobrança dessa taxa de lixo. Agora, já no município de Mauá,
também é polêmica, porém, gente, para ficar bem claro para o nosso telespectador, a taxa do lixo, ela já era cobrada na cidade de Mauá. Ela foi suspensa, uma gestão, e no final do ano passado, ela passou pela Câmara Municipal, foi aprovada pela maioria dos vereadores, porque existe uma dívida milionária com a empresa que faz a coleta seletiva de lixo. Então, para regularizar essa situação e não encerrar o serviço da coleta de lixo, os vereadores entenderam que era um bem para a sociedade de Mauá, e aí eles aprovaram. O que aconteceu? Agora, a população não entendeu, existe uma movimentação para a revogação da taxa do lixo em Mauá. Por quê? A prefeitura passou a cobrar a partir do mês de maio, só que essa cobrança era para ter sido feita a partir do mês de abril. Houve uma diluição, então, do mês de abril durante todos os meses, e aí esse valor que era uma faixa a faixa mínima, né, de até a ser cobrada de 0 a 20, que era no valor de um teto máximo de até R$ 8,92, se eu não me engano, o valor máximo, ela passou para R$10 e pouquinho por mês. E aí o que aconteceu? A população se revoltou, não entenderam muito bem como funciona, está um movimento muito grande na cidade, e aí eles estão também tentando pedir a revogação dessa taxa do lixo. Enfim, a cidade de Mauá está passando por vários problemas, mas olha, eu conversei com o líder de governo, Fernando Rubinelli, que explicou um pouquinho pra gente o que eles vão tentar fazer para a população de Mauá. Nós vamos nos reunir com a prefeita e encontrar mecanismos da taxa ser a menor possível, da taxa ser o mais justo possível e que venha de encontro com os parâmetros da população da cidade. Houve, inclusive, o compromisso do novo secretário de governo, do secretário interino, que haverá uma correção. Inclusive, essa reunião que o líder de governo acabou de falar, ela terminou há poucos minutos. Foi a primeira reunião com todos os vereadores da base com a prefeita interina, que é a dona Laide Damo. E o secretário de governo, Antônio Carlos de Lima, também conversou conosco e explicou o seguinte. A decisão de revogar uma lei que já está em prática. A prefeita não vai cometer a ilegalidade de permitir que essa lei não vá adiante. Já está promulgada, já foi publicada, é lei. Não tem... Se for a benefício do povo, nada para gravar. A questão da tarifa. O que eles vão fazer? Não existe a possibilidade de revogar essa lei, tá, Gil? Porque é uma lei que já está em andamento. Tem 2 vereadores que são da base, inclusive o Ricardinho da Enfermagem e o Gil Miranda, que eles, nos sentimos enganados. Mas, poxa, vereador, não leu o projeto de lei na hora de votar? Pois Mas teve um decreto do prefeito Átila em março, esse decreto modificou a lei. O projeto é do executivo, o executivo tem todo o direito de alterar, está dentro da legalidade. Portanto, é o seguinte, segundo Antônio Carlos de Lima e essa reunião com esses vereadores, existe uma faixa, que é uma faixa de 3% da população, que atinge aproximadamente 5 mil pessoas, que ela vai ser alterada para diminuir esse valor. São algumas alterações mínimas que eles vão fazer. Assim, não existe a possibilidade de extinguir a taxa, porque imagina, gente, ficar com uma montanha de lixo. Mas a situação de Mauá é bem diferente da situação de São Caetano do Sul. Mauá é uma situação, São Caetano é outra. Não dá para pagar R$16 mil de taxa de lixo por ano. De jeito nenhum. Para a gente encerrar esse assunto, então, a gente vai continuar apurando, tentar entender. Vai ter uma movimentação terça-feira na Câmara Municipal com os vereadores, mas a gente deixou bem claro aqui para os nossos telespectadores. Agora vamos falar um pouquinho de São Bernardo do Campo, porque o Peri Cartola, que é o presidente da Câmara dos Vereadores, ele foi um dos grandes entusiastas do Hospital Veterinário em São Bernardo do Campo. Inclusive, o prefeito Orlando Morando esteve aqui nesta semana e conversou conosco e falou desse benefício para a população, mas quem conversou também foi o Peri Cartola. Representa muito, poucas pessoas sabem a nossa população de cães e gatos. Em 2011 foi feito um censo, onde apontou 200 mil cães e 90 mil gatos. Com certeza, esses números quadriplicaram. E cada dia que passa, e conforme a situação econômica dos nossos munícipes e do nosso país, a gente tem sempre dificuldade de poder atender com excelência nossos filhos, netos e também os nossos filhos de 4 patas, que são os animais de estimação. Por isso, agora será possível em breve que você que tenha seu animal leve ao veterinário, aquele que comprovar que não tem a condição e também que comprovar que é do município de São Bernardo do Campo, leve para ter os seus cuidados, verificar como é que está e num possível
numa possível cirurgia de mastectomia, um tratamento de otite, dermatite e também até possíveis atropelamentos para que sejam cuidados na unidade que será inaugurada em São Bernardo do Campo. Muito bem. E antes da gente encerrar para falar do final de semana, ontem demos um furo de reportagem dizendo que o vereador de São Paulo eleito, por São Paulo, pelo PSB, Camilo Cristófaro, foi cassado por uma doação ilegal de aproximadamente R$6 mil. Agora, o que tem a ver com o nosso grande ABC Paulista, que esse mesmo processo está atrelado ao prefeito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, que desta mesma doadora, que é beneficiária do programa Bolsa Família, recebeu aproximadamente R$300 mil. A gente vai continuar apurando, tentar entender o desfecho dessa situação, porque o vereador em São Paulo perdeu o mandato. Agora basta a gente saber o que vai acontecer com o prefeito de São Caetano do Sul, porque recebeu R$300 mil de uma pessoa que não tem como comprovar, que não tem como se manter e que está acamada doente. Não é uma coisa fácil. Perfeito. Perfeito. Pra gente encerrar, final de semana, festa junina em Mauá, pra gente ficar tranquilo. Tem Mumuzinho, Michel Teló, como vocês podem ver aí na tela. Bom final de semana para todos vocês, boas festas e estaremos com o nosso link lá da TV Mais ao vivo para todo o grande ABC Paulista. Tá dado o recado. Tá frio, né? Tá elegante. Tchau. Obrigada, até segunda. Até segunda. A gente se vê. Bom final de semana. Bom final de semana para vocês. Obrigado, Gabi. Obrigada. Antes de finalizar, vamos a uma última notícia. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 40º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou na tarde desta sexta-feira uma nova operação policial com o objetivo de reduzir os índices criminais, o tráfico de entorpecentes, roubo e furto de veículos, buscando assim manter os níveis de segurança dentro dos parâmetros aceitáveis e principalmente também para fornecer um serviço completo de policiamento. As ações serão desenvolvidas por unidades de Força Tática, ROCAM, Cavalaria, Aeronave e outros programas de policiamento, além do apoio dos órgãos da Administração Municipal de Santo André, como a Guarda Civil Municipal e Departamento de Trânsito, dentro de suas competências. É válido lembrar que a participação da população é muito importante no combate à criminalidade através dos telefones 190, que é de emergência da Polícia Militar, e 181, Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. O J Mais desta sexta-feira, 8 de junho de 2018, termina aqui. Contamos hoje mais um capítulo vivo da nossa história. Outra exibição do nosso telejornal você confere como de costume, à 00:30 e também às 6:30 da manhã de sábado, para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, claro, para começar o dia muito bem informado. Entre e curta a nossa página no Facebook. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma ótima noite, bom descanso a todos e como hoje é sexta-feira, vai aqui aquele recado de sempre. Aproveitem o sábado e o domingo e durmam até que o sono e a preguiça acabem. Bom final de semana e já sabe, se beber não dirija. Nosso próximo encontro, segunda-feira às 7 da noite, aliás. Eu estarei de volta e espero vocês novamente. Tchau, pessoal. Boa noite.